Você sabe qual é a real diferença entre Ray Trace e Patch Trace? Hoje eu vou te explicar de forma simples e direta qual é a diferença entre essas duas tecnologias que prometem deixar os games cada vez mais próximos da realidade. E no final do vídeo você vai entender qual delas realmente importa para o seu PC ou console e por que a inteligência artificial virou peça-chave nessa história. Olá pessoal, tudo bem? Vocês me chamam Sérgio, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E galera, começando aqui do começo, né? Antes daqui do Ray Trace e antes mesmo até do Patch Trace, existia a chamada rasterização. A rasterização, ela é algo que é como você desenhasse um mundo 3D e depois tirar uma foto dele para mostrar na sua TV. Ou seja, nada ali reage de verdade à luz. Tudo é como se fosse combinado antes. Então, por exemplo, você tinha ali a rasterização no jogo, aí os reflexos não se mexiam. Era só aquilo ali, sei lá, um cone que tava lá parado refletindo em alguma luz, em alguma janela, sei lá, alguma poça d'água. Então, nos jogos antigos e até mesmo em muitos atuais, as sombras são meio que desenhadas de mentirinha e os reflexos são imagens coladas no chão ou no vidro. Então a luz acaba não se comportando como no mundo real, não é mesmo? Então, se você vê um prédio refletindo numa poça, não é porque a luz bateu ali, é porque alguém já programou aquele reflexo para aparecer daquele jeito. Sim, funciona? Sim. É rápido, mas também é bem limitado. E foi aí que entrou o Ray Trace. Ray Trace significa literalmente traçado de raios. Então, imagine que a sua câmera nos jogos joga pequenos raios invisíveis na cena para descobrir onde que a luz bate, onde ela reflete e onde ela não consegue chegar. Então, nos jogos atuais, o Ray Tracing é usado de forma híbrida, ou seja, o jogo ainda usa rasterização para quase tudo e usa Ray Tracing só em partes específicas. Normalmente ele é usado em reflexos mais realistas, em sombras mais suaves e algumas luzes em cantos e frestas. Então, jogos como o Resident Evil 4 Remake, Spider-Man 2, o próprio Control usam exatamente esse modelo que eu estou descrevendo aqui para vocês. E o resultado do Ray Tracing, galera, foi um salto visual muito grande, mas ainda com certo limite em uma área ou outra. Então, pensando em melhorar ainda mais isso, foi criado o Patch Trace, chamado de Full Ray Trace, né? Aqui o jogo muda completamente de filosofia. De forma simples aqui, galera, em vez de fingir a luz, o Patch Trace tenta simular como a luz realmente funciona no mundo real. Então, em vez de alguns traçadinhos de raio, como o Ray Trace faz, o Patch Trace ele dispara milhares de raios que batem em diversas superfícies, rebatem em outras, misturam as cores e só depois chega aqui para nossa tela, né? Então, um exemplo simples disso, galera, é quando um raio nesse traçado de raio entra pela janela, bate, sei lá, no chão vermelho, reflete na parede branca e essa parede branca fica levemente rosada, avermelhada. Então, o jogo calcula tudo isso em tempo real. Por isso, galera, não existe aquela questão de sombra separada, aquele reflexo especial. Tudo acaba sendo consequência da luz. E isso acaba sendo a mesma técnica usada em filmes de animação e efeitos especiais. Mas, cara, galera, com grandes poderes e grandes responsabilidades, não é verdade? Então, o problema disso é que é absurdamente pesado. Dependendo da sua placa de vídeo, ela não vai aguentar isso aí, né? Então, vou simplificar aqui para você. O Ray Trace ele deixa mais bonito, um pouco pesado o jogo, mas fica viável ainda para você jogar. E funciona em consoles e PCs médios. Agora, o Patch Trace é muito mais realista, extremamente pesado e só roda bem com GPUs muito fortes e com um IA de última geração aí dessas placas, né? Um grande exemplo disso, galera, é o Cyberpunk 2077 ali no modo Overdrive. Eu acho que é o mais famoso que tem esse Patch Trace aí, né? Eles mostram aqui o futuro dos games, né? O Cyberpunk, mas cobra um preço alto em questão de desempenho. E é aqui que entra o verdadeiro, digamos, herói dessa história. Porque sem a IA, o Patch Trace talvez não seria jogável. Então, tecnologias como o DLSS, FSR e o Chase da Intel
usam IA para reconstruir a imagem, aumentar a resolução e preencher informações que a GPU não conseguiu calcular anteriormente, né? Olha, de forma simples aqui, a IA olha meio que para a imagem, digamos, incompleta e pensa, bom, isso aqui deveria ser mais ou menos assim, e vai lá e reconstrói, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, no Cyberpunk 2077, a IA não só melhora o desempenho, como conserta imperfeições da luz, algo chamado de Ray Reconstruction. Então, sem isso, nem as placas mais caras poderiam aguentar, dependendo do nível ali que você colocasse a qualidade aqui do jogo, né? Então, galera, hoje em dia o Ray Tracing já é quase que meio que padrão ali, mas ainda assim tem algumas placas que sofrem, né? A AMD que diga aí. Enfim, e o Patch Tracer ainda é um luxo por enquanto. Mas a tendência, galera, é clara que com as GPUs mais eficientes, as IAs mais inteligentes, a iluminação realista vai deixar de ser exceção e virar meio que regra aqui para todos os jogos com o tempo. Então, a linha entre os jogos e filmes está ficando cada vez mais fina. Então, na próxima vez que alguém te perguntar, galera, o que é Ray Tracing, o que é Patch Trace, você vai dizer, o Ray Tracing joga alguns raios de luz para refletir aqui para você ver. O Patch Trace ele joga milhares de raios de luz e faz com que o jogo todo mude de acordo com a luz, no caso visualmente, né? Então, agora você já sabe, cara, que talvez não seja só um gráfico bonito, e sim a luz se comportando como no mundo real. Deixe nos comentários se você já sabia qual é a diferença entre esses dois. Se você vai agora tentar usar seu Patch Trace e ver sua placa de vídeo sofrer, tenha pena da coitada, tá bom? Deixe nos comentários a sua opinião, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal. Eu trago vídeo diariamente aqui pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu, fui!